Olá, meus amados irmãos, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez para trazer uma palavra de Deus para o seu coração e que o Senhor esteja te abençoando neste dia, para que a palavra de Deus venha fazer diferença hoje na sua vida. Antes de ler a palavra, eu quero te pedir que você se inscreva no meu canal, dê o seu joinha aí, para que sempre que sair uma mensagem nova, você possa recebê-la, tá bom? Quero convidar aos irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 19, de 1 ao 10. Mas eu vou ler aqui o versículo-chave que se encontra no versículo 8. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Meus amados, aqui nós vemos a história de um homem chamado Zaqueu. Jesus estava andando, pregando a palavra como sempre ele fez. Ele andava por todos os lados, de cidade em cidade. E Jesus naquele dia chegou a Jericó. Jericó, ele já tinha ido algumas vezes. E aquele dia seria a última vez que ele iria a Jericó. Ele não voltaria mais ali, porque na verdade estava perto da sua morte. E seria a última vez que ele ia daquele lugar. E o povo de Jericó estava tendo mais uma oportunidade de estar ouvindo o Mestre. E Jesus então entra ali, acompanhado de uma multidão muito grande, porque quando Jesus saía para pregar a palavra, sempre tinha uma multidão atrás dele. E ali, quando ele chegou em Jericó, ele estava rodeado por uma grande multidão, querendo ouvir a palavra de Deus. Que coisa mais maravilhosa. E o texto diz que entrando Jesus em Jericó, atravessava ele a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Zaqueu era um publicano. E ele era o chefe dos publicanos. Ele é que coordenava todas as coisas. Publicano é aquele que recebe os impostos do povo e devolve ao cofre público. E Zaqueu, quando recolhia os impostos, a obrigação dele era devolver aquele dinheiro para os cofres de Roma. Mas não era bem assim que ele fazia. Ele sempre ficava com uma parte, ele não devolvia tudo, ele roubava os cofres. E além de tudo, ele extorquia o povo. Ele obrigava o povo a dar o imposto daquilo que o povo não tinha. E então o povo era maltratado, muitas vezes tomava-se as coisas de dentro de casa deles. Muitas vezes pegava seus filhos e era um tormento. Aquele homem era uma pessoa ruim, uma pessoa que fazia maldade com o povo e não estava nem aí. Era um homem que não tinha dó de ninguém. Quantas vezes pegou o dinheiro daquela pessoa que não tinha como pagar, mas ele pegou o que a pessoa tinha, deixando a pessoa lisa de tudo, sem dó. Esses homens não tinham dó. E Zaqueu, ele era o maior de todos. Ele era o chefão e ele instruía e incentivava os seus colegas a fazerem o mesmo. Então essa era a vida de Zaqueu, vivia uma vida corrupta e todos odiavam Zaqueu. Mas quem não odeia um homem como esse que só faz mal para o povo? Nós que somos os cristãos devemos evitar e pedir ao Senhor que nos dê amor pelas nossas autoridades, por aqueles que estão acima de nós, porque a nossa tendência é sentir raiva, é sentir ódio por causa do jeito que eles conduzem a nação,
por causa do jeito que eles conduzem as coisas. E Zaqueu era esse homem. Mas Jesus, ele foi ali em Jericó, e o propósito de Jesus era salvar Zaqueu. Era a última vez que Jesus ia ali, Zaqueu estava nos planos de Jesus, porque Jesus queria salvar Zaqueu. Não foi Zaqueu que quis primeiramente ver Jesus, mas Jesus já estava no coração de ir à procura de Zaqueu. E Zaqueu, com certeza, ele já tinha ouvido falar de Jesus. Para que ele pudesse sair da sua casa, para conhecer Jesus, ele tinha que ter ouvido sobre Jesus. E com certeza, alguém chegou para Zaqueu e disse para ele: Zaqueu, Jesus já fez isso na minha vida, Jesus transformou minha vida, Jesus me curou. E quantas coisas boas ele deve ter ouvido de Jesus. Ele resolve ir atrás de Jesus. Mas na verdade, Zaqueu era um homem rico por causa do dinheiro que ele extorquia o povo, por causa do modo que ele conduzia o dinheiro público, ele se tornou um homem rico. Ele não foi atrás de Jesus por causa de coisas materiais. Ele não foi atrás de Jesus por causa de problema físico, porque o texto não fala que ele estava doente. Mas ele foi atrás de Jesus, acredito eu que primeiro por curiosidade. Ouvi falar de uma pessoa que já estava famosa na cidade, fazendo coisas diferentes. Então, o que passou na cabeça de Zaqueu é que ele queria conhecer aquele homem e ver se realmente era aquilo. Um outro motivo que deve ter levado Zaqueu lá é que ele já deveria estar cansado daquela vida que ele levava. No inconsciente dele, ele sentia a necessidade de encontrar com Jesus. Então ele vai à procura do Senhor Jesus. Mas ele tinha dois problemas: a multidão que era grande e o seu tamanho, porque ele era um homem pequeno. Mas ele queria encontrar com Jesus de qualquer jeito. Então ele tem uma ideia: eu vou subir naquela árvore e de lá eu vejo o homem. E quando ele sobe e que Jesus se aproxima, Jesus simplesmente olha para cima e fala: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou estar na sua casa, eu quero me encontrar com você, eu quero estar com a sua família. Com certeza Zaqueu deve ter pensado: mas ele me chamou pelo nome? Quem é esse homem que sabe o meu nome? Ele sentiu algo especial, porque talvez ele era um homem rejeitado pelo povo, então as pessoas às vezes até evitavam de estar falando o nome dele, de procurar por ele, né? Somente aquelas pessoas interessadas no dinheiro dele que viviam em volta dele, mas ele era um homem odiado pelo povo. E quando ele vê Jesus chamando ele pelo nome, então ele deve ter pensado: mas esse homem é diferente, ele não me conhece e ele sabe o meu nome. E aí Jesus fala: você desce depressa, porque hoje eu vou estar na sua casa. E a palavra de Deus diz, aqui no versículo 5, no versículo 6 diz assim: ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. E Zaqueu então, ele fica tão feliz daquele encontro com Jesus que ele vai depressa para casa e recebe Jesus com alegria. E todos que viram isto ficavam comentando que Jesus estava na casa de pecador como Zaqueu. Só que a palavra de Deus diz que Jesus veio em busca do perdido e Zaqueu era um homem perdido. Ele veio atrás daquele que não tinha insignificância nenhuma diante do povo, a não ser o dinheiro. E Jesus veio buscar aquele que estava realmente perdido. Então Zaqueu estava incluído no meio dessas pessoas que Jesus veio buscar. Não é verdade? E aí, então,
quando Jesus entra na casa dele e começa a falar do reino dos céus, começa a falar sobre arrependimento, aquilo vai tocando no coração de Zaqueu. Porque Jesus só pregava a verdade, Jesus é a verdade. E ele falou para Zaqueu coisas que nós não temos o conhecimento, mas que foi o suficiente para que Zaqueu mudasse de vida. Então ele chega no final da conversa dele com Jesus e ele fala: Senhor, eu quero restituir 4 vezes mais as pessoas que eu tirei e eu quero vender os meus bens e dar metade aos pobres. Atitude de uma pessoa quando conhece Jesus. Atitude de uma pessoa que entende que tudo aquilo que ouviu sobre Jesus é verdade e entende que precisa de mudar de vida. E Zaqueu então é tocado por Jesus. Ele só mudou de pensamento porque ele conheceu Jesus, porque na verdade só Jesus pode mudar a vida de uma pessoa. E ele entende essas coisas. Ele entendeu que só Jesus podia dar jeito na sua vida. Muitas pessoas estão procurando dar um jeito na vida de tantas formas. Tantas pessoas querendo ir para o reino dos céus e achando que de qualquer maneira vai, que precisa de fazer alguma coisa para poder ir para o céu. Na verdade, nós não precisamos de fazer nada para alcançar a vida eterna, porque Jesus já fez na cruz por nós. Muitos acham que podem ir para o reino de Deus através da religião, através do batismo, através de igreja. Nada disso nos leva para o reino de Deus. O que nos leva ao céu, o que nos dá a vida eterna, é apenas Jesus. E Zaqueu entendeu aquilo. E ele então toma uma atitude séria diante de Jesus. É o que nós devemos fazer quando conhecemos Jesus, tomar atitudes sérias diante de Jesus. E Jesus então mudou a vida de Zaqueu. Jesus então disse assim: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. É filho da promessa de Deus. Que coisa maravilhosa aquela declaração que Jesus fez. Hoje houve salvação nesta casa, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Meus amados, eu estou falando tudo isso aqui apenas para dizer para você que a mesma transformação que Jesus fez na vida de Zaqueu, Ele pode fazer na sua vida também. Eu não sei de que forma que você tem vivido, eu não sei como é a sua vida, mas eu tenho certeza que Jesus sabe. Jesus conhece você, Ele sabe o seu nome e Ele te chama pelo nome. Ele disse para Zaqueu: vem, porque eu vou para sua casa hoje. E Ele fala a mesma coisa para você, meu amado, minha amiga, minha amada: venha. Então vai para Jesus, entregue seu coração, assim como Zaqueu fez, e você vai ver como Jesus vai transformar a sua vida. Que Deus te abençoe, meu amado. Vamos orar. Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer, ó Deus, por estes momentos que passamos juntos aqui. E eu quero orar, Senhor, por cada pessoa que neste momento está me ouvindo. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor deu uma palavra de salvação para aquele, ó Deus, que está perdido como Zaqueu. E nós oramos, ó Deus, para que o Senhor toque no coração dessas pessoas, assim como o Senhor tocou no coração de Zaqueu, Pai, porque sem o teu toque, Senhor, sem o agir do Espírito Santo nas nossas vidas, nós não temos condições nenhuma, Senhor, de aceitar o Senhor. Mas eu te peço que o Senhor toque no coração desta pessoa que está nos ouvindo, ó Deus, e que está necessitando da tua salvação, ó Deus, para alcançar a vida eterna. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida e que até ao próximo, se Deus assim nos permitir. Amém.